Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto de celebração ao Senhor. Eu gostaria que você aumentasse a sua expectativa para aquilo que Deus vai fazer nessa noite, nesse culto, nessa live que você está nos acompanhando. E nesse momento eu gostaria de te convidar a orar conosco, declarando a presença de Deus sobre as nossas vidas, sobre cada casa que nos acompanha. Amém? Espírito Santo, nós te agradecemos por esse culto, por essa live, que tu venhas alcançar cada coração, cada vida, Senhor. Cada pessoa que está nos assistindo possa ser tocada pelo teu Espírito Santo. Aumenta a tua presença neste lugar, aumenta a tua presença em cada casa, Senhor. Aumenta a tua presença sobre as nossas vidas, que a partir dessa noite as nossas vidas nunca mais sejam as mesmas. Que nesse momento, Deus, venhamos estar cada vez mais sensíveis a ouvir a tua voz. É assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça, favor de Deus que eu não mereço, misericórdia, castigo merecido que Ele não me deu. É isso que sustenta todo o meu viver. Amanheceu e as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim. E esta é a causa de eu não ser consumido. Como entender que um Deus maior que todo o universo se preocupa com a simples poeirinha como eu? Tua fidelidade é além de tudo que eu conheço. Quero você, Deus. Não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração, mas posso sentir em meu coração que Deus me ama como eu sou. Graça, favor de Deus que eu não mereço, misericórdia, o castigo merecido que Ele não me deu. É isso que sustenta todo o meu viver. Amanheceu e as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim. E esta é a causa de eu não ser consumido. Como entender que um Deus maior que todo o universo se preocupa com a simples poeirinha como eu? Tua fidelidade é além de tudo que eu conheço.
mas posso sentir em meu coração que Deus me ama como eu sou. Jesus é meu amigo, eu sei, e tudo vai ficar tão bem. Ele está comigo, tudo vai ficar bem. Jesus é meu amigo, eu sei, e tudo vai ficar tão bem. Jesus está comigo, tudo vai ficar bem. Jesus é meu amigo, eu sei, e tudo vai ficar tão bem. Jesus está comigo e tudo vai ficar bem. Jesus é meu amigo, eu sei, e tudo vai ficar tão bem. Jesus está comigo. Não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração, mas posso sentir em meu coração que Deus me ama como eu sou. Tudo vai ficar bem. Jesus está conosco. Há uma promessa a respeito disso. Ele nunca nos deixa. Ele é o nosso pastor e nós estamos seguros. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve
repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso, 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 em teus braços é meu descanso. Meu descanso está em ti, meu lugar seguro, meu esconderijo, meu Abba. Estou segura em ti. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o 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 meu descanso. Meu descanso.
nosso lugar seguro, nosso lugar de amor, nosso lugar seguro é você, Jesus, nosso lugar seguro, nosso descanso, lugar de paz, lugar de amor. Somente você lança fora o medo. Queremos permanecer em Ti, amado Jesus. Como criança, nós corremos para Ti, Jesus. Tu és o nosso lugar de segurança, Tu és o nosso lugar, Senhor, onde os nossos medos não têm espaço. Nós queremos, Jesus, permanecer em Ti, permanecer em Tua presença. Mesmo quando nós olharmos lá fora, Jesus, estiver tudo um caos, mesmo quando lá fora, Jesus, estiver tudo desmoronando, nós sabemos que Tu estás conosco. Nós sabemos que em Ti nós temos paz, que em Ti, Jesus, nós estamos livres, nós estamos, Senhor, seguros. Tu és a nossa casa, Tu és o nosso abrigo. Em Ti nós nos apoiamos. Em Ti, Jesus, nós fundamentamos, Senhor, a nossa vida. Tu és a rocha. E assim como diz a Tua palavra, Senhor, quando nós edificamos a nossa casa na rocha, mesmo que venham as tempestades, mesmo que venham os ventos contra a casa, Jesus, contra a nossa casa, ela não, Senhor, cai, porque nós estamos firmados em Ti, Tu és o nosso fundamento, nós estamos seguros em Tua presença. De Ti vem a última palavra, de Ti vem o sim e o amém. E nós cremos, Jesus, nós cremos que nós não estaremos, Senhor, desamparados. Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso pastor e nós não temos falta de nada. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, nós amamos a Tua presença. Espírito Santo, ajude-nos a permanecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Antes de eu respirar, soprastes Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99
fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar o teu amor. Derruba as muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo que tu já fizestes por nós. Obrigada, Jesus, pela salvação, pela vida eterna. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício. Obrigada, Jesus, pelo teu amor que é incondicional. Obrigada, Jesus, porque você escolheu dar sentido à nossa vida. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos.
nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Tivemos um louvor muito abençoado. Eu creio que todos que estiveram conosco no louvor foi tocado pelo Espírito Santo, foi tocado pela presença de Deus. Agora nós iremos para a palavra. Eu creio que Deus tem algo a ministrar no teu coração, assim como Ele colocou essa semente no meu coração. E nessa noite nós iremos falar sobre sabedoria. Isso mesmo, sabedoria. E eu convido você a abrir a Bíblia comigo, se você pode, em Provérbios capítulo 1, verso 7. Amém? Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Eu vou ler agora na versão Nova Linguagem da Tradução de hoje. Nova tradução da linguagem de hoje, perdão. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Até aí. E agora vamos abrir em Provérbios 9, 10. Provérbios capítulo 9, verso 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então aqui a gente está falando sobre sabedoria. Esses dois versículos, ele fala justamente, praticamente a mesma coisa, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, em primeiro lugar, para que nós venhamos ter sabedoria, eu creio que eu e você, nós ansiamos e desejamos em ser pessoas mais sábias, sim ou não? Eu creio que sim. Eu tenho clamado ao Senhor: Deus, eu quero sabedoria, e essa noite é exatamente isso. A gente vai ministrar para que Deus derrame sabedoria sobre as nossas vidas. Mas para que a gente possa ter um coração sábio, para que a gente possa alcançar sabedoria, a gente primeiro precisa entender um pouco daquilo que a palavra de Deus diz. E ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para que nós alcancemos sabedoria, para que nós possamos realmente exercer e ter um coração sábio, a gente primeiramente precisamos temer ao Senhor. Precisamos de fato temer ao Senhor. E talvez você olhe essa palavra temer, talvez você se associe essa palavra a medo. Mas na verdade, temer ao Senhor não quer dizer ter medo do Senhor ou ter medo de Deus. Na verdade, essa palavra temor quer dizer respeito e reverência. É respeito pela presença do Senhor e reverência por aquilo que Ele é. Então a gente precisa realmente temer ao Senhor. E tem um livro do John Bevere, até vi uma ministração do John Bevere também, que é muito interessante, que é o temor do Senhor. E ele listou 5 coisas no qual ele fala que as pessoas precisam ter para realmente ter o temor do Senhor. Um sinal daqueles que temem ao Senhor. E o primeiro sinal das pessoas que temem ao Senhor é: você obedece a Deus instantaneamente. Então, se eu e você tememos ao Senhor, nós obedecemos a Deus instantaneamente. Isso quer dizer que obediência tardia é o mesmo que desobediência. Se Deus te fala uma coisa, se Deus me fala uma coisa e eu tardo a obedecer, isso é sinal de que nós não estamos temendo a Deus, isso é sinal que nós estamos andando em desobediência, porque obediência tardia é desobediência. O segundo sinal daqueles que temem ao Senhor é: você obedece a Deus mesmo quando não faz sentido. Talvez já surgiu oportunidades na sua vida de Deus ter falado com você a respeito de alguma situação e você olhou assim: cara, isso não faz sentido algum. Mas o Espírito Santo vai trazendo aquele incômodo, vamos dizer assim, e você, cara, eu acho que é Deus falando, e você, na sua cabeça, não faz sentido algum. E por vezes, às vezes a gente deixa de fazer algo, às vezes de liberar uma palavra de conhecimento, de liberar uma palavra para alguém, e a gente fica: cara, mas isso não faz sentido algum para mim. Mas não precisa fazer sentido. Imagine, eu sei que você conhece a história de Noé. Deus chega para Noé e diz assim: eu vou destruir a terra com um dilúvio. E eu quero que você construa uma arca.
Talvez na cabeça de Noé não faria sentido algum construir uma arca. Por quê? Porque nunca tinha chovido na face da terra. Nunca havia chovido antes. Então para ele não fazia sentido algum. Mas Noé decide obedecer. Por quê? Porque ele temia ao Senhor. E eu e você nessa noite precisamos ter um coração assim como o de Noé, um coração temente a Deus. Mesmo que não faça sentido algum para você, obedeça aquilo que o Espírito Santo está falando. O terceiro sinal daqueles que temem ao Senhor é você obedece a Deus mesmo quando dói. Você obedece a Deus mesmo quando é desconfortável obedecê-lo. E eu vejo isso muito, principalmente em relação aos dízimos e às ofertas, sabe? Nós estamos vivendo hoje no momento de quarentena, já tem mais de 50 dias que estamos confinados em nossas casas. E eu sei que alguns estão com dificuldades financeiras. E muitas vezes a gente fica naquela condição, cara, eu não vou dar o dízimo, eu não vou ofertar nada porque... eu quase não estou recebendo nada, isso não faz sentido algum, vai me faltar, isso vai doer se eu dizimar ou se eu ofertar. Mas eu te falo, a gente precisa ser fiel a Deus mesmo enquanto as circunstâncias estiverem difíceis ao nosso redor. Financeiramente eu estou complicado, se eu não dizimar, se eu não ofertar, eu não vou ter a provisão do amanhã. Mas confie na palavra de Deus, que Ele abrirá janelas do céu e derramará bênçãos sem medida sobre a minha e a sua vida. Então, mesmo quando dói, nós precisamos obedecer. E eu dei esse exemplo prático em relação à vida financeira, porque muitas vezes o bolso é onde mais dói obedecer ao Senhor. E quando nós obedecemos, mesmo quando está doendo, isso demonstra que nós tememos ao Senhor. O quarto sinal daqueles que temem ao Senhor é: você obedece mesmo quando não vê benefício algum em obedecer. Existem momentos que Deus nos coloca uma prova, existem momentos que Deus testa a nossa fidelidade a Deus, o nosso temor a Ele, e nós não vemos benefício algum em obedecer, mas mesmo assim a gente precisa obedecer, mesmo quando nós não vemos benefício algum. A história de José a gente pode exemplificar bem. A mulher de Potifar dá em cima de José e para ele poderia ele ter um relacionamento sexual com ela sem ninguém estar sabendo. Mas ele decide obedecer a Deus, mesmo que ele não visse nada, mesmo que ele não conseguisse enxergar benefício algum, porque ele sabia que Deus ele estava vendo, estava com os olhos nele. E em quinto sinal que o John Bevere ensinou sobre o temor ao Senhor é que você obedece a Deus até o final. A gente precisa realmente obedecer a Deus por toda a nossa vida até o final. A Bíblia fala na história de Demas, que andou com Paulo, e Demas era um dos colaboradores de Paulo, enquanto Paulo evangelizava. E Paulo fala que Demas, amando o mundo, abandonou o ministério. Ou seja, ele não foi fiel até o fim. E nós precisamos temer ao Senhor, ser fiéis até o fim. Então, para alcançarmos sabedoria, nós precisamos primeiro temer ao Senhor. Então, daquilo que eu falei aqui, dos 5 sinais, você realmente hoje, fazendo a reflexão no seu coração, você teme ao Senhor? Se você teme ao Senhor, é sinal que o seu coração está alcançando sabedoria. Então, para que a gente possa alcançar a sabedoria, o princípio de tudo é temer a Deus. Agora, outra coisa que a gente precisa entender para alcançar sabedoria também, além do temer ao Senhor, a gente precisa descobrir e estudar pessoas que foram sábias. E eu não sei você, quando você ouve a palavra futebol, o que vem à sua mente? Se você for homem, provavelmente quando vem essa palavra futebol, talvez venha o seu time de futebol que você torce, talvez venha na sua cabeça o nome do Pelé, que é o rei do futebol, talvez o Messi, o melhor jogador do mundo, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, eu não sei. Mas quando você ouve essa palavra, você associa a algo. Quando você ouve a palavra basquete, quem sabe vem o nome de Michael Jordan. Não sei, porque ele é o maior jogador de basquete de todos os tempos. Mas quando você ouve a palavra sabedoria, o que vem à sua mente? Eu creio que talvez a primeira coisa que veio na sua mente quando você ouviu a palavra sabedoria foi o nome de Salomão. Por que de Salomão? Porque Salomão, a Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio de toda a terra. Salomão foi o homem mais inteligente, mais sábio de toda a terra. Porque
ele teve realmente esse coração, essa graça do Senhor sobre a vida dele. Então a gente precisa um pouco estudar nessa noite a vida de Salomão. Como ele conseguiu se tornar esse homem sábio, quais são os princípios que ele aplicou, quais são os valores que ele viveu na sua vida para ter um coração sábio. Então quando a gente ouve a palavra sabedoria, é quase que o sinônimo de Salomão, porque quase que elas se confundem entre si. E eu quero te convidar mais uma vez a abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 4, verso 29. A gente vai entender como Salomão alcançou esse coração sábio. 1 Reis 4, 29 diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que todos os homens do Oriente e de toda a sabedoria do Egito. Olha a sabedoria deste homem. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem. Não existia ninguém na face da terra que era sábio quanto ele. Mais do que o Ezraíta Etam, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Então, olha a sabedoria desse homem. Não existiu ninguém na face da terra tão sábio quanto ele, quanto Salomão. E quem era Salomão? Salomão era filho do rei Davi. Ele foi o sucessor do trono de Davi. Ele foi quem realmente deu continuidade àquilo que Davi começou como rei de Israel. E a sabedoria dele alcançou, espalhou-se a fama por todas as nações ao redor de tão sábio que ele era. Então, para que a gente possa alcançar a sabedoria, a gente tem que realmente entender como que Salomão alcançou essa sabedoria e como ele viveu nessa terra e vivendo e expressando a sabedoria. Então, eu vou citar aqui 3 expressões de sabedoria que nós encontramos na vida de Salomão e que são expressões de sabedoria que a gente pode utilizar para a nossa vida. Então, quais são elas? A primeira expressão de sabedoria que eu posso citar aqui, que eu encontro na vida de Salomão, é a criatividade. Exatamente, Salomão era um rei muito criativo. E Pablo Picasso, ele foi um grande pintor, uma pessoa renomada no seu tempo, talvez você já ouviu falar. Ele foi muito criativo também, ele disse a seguinte frase: toda criança é um artista, o problema é como manter-se depois de crescido. Ou seja, se você for enxergar na vida de alguma criança de 3, de 4, 5 anos, você vê que uma criança ela é muito criativa. E de fato, ela tem uma imaginação muito fértil. Eu creio que você, quando era criança, tinha uma criatividade talvez até superior à que você tem hoje. Só que a gente vai crescendo, a gente parece que vai perdendo a criatividade porque a gente não desenvolve essa habilidade, que a criatividade é uma habilidade. E na escola mesmo, nós somos instruídos que a criatividade muitas vezes não tem tanto valor, porque damos valor mais à matemática, ao português, à biologia, à química, à física, a tantas outras coisas. E a criatividade a gente não valoriza tanto, porque muitas vezes as pessoas acham que isso não tem importância, mas ela é de fundamental importância. E se eu fosse definir criatividade, uma definição simples e que eu ouvi há algum tempo atrás, criatividade é a imaginação aplicada para resolver problemas. Então a criatividade está relacionada com a tua imaginação. Quando você começa a imaginar coisas, quando você começa a tentar resolver soluções através da sua imaginação, você está liberando um espírito criativo. E esse espírito criativo é uma das expressões de sabedoria, a questão de resolver conflitos. É muito interessante que Salomão, se você for ver na história de 1 Reis, ele foi muito criativo nisso, porque logo que ele assumiu o trono, chegaram 2 prostitutas para ele, para que ele julgasse a causa delas, porque cada uma dessas 2 prostitutas tinha um filho. E uma das prostitutas dormiu sobre o filho da outra, dormiu sobre o próprio filho dela e a matou. E pegou o filho da outra como se fosse dela.
E quando aquela outra que viu que o seu filho não estava lá, foi falar com essa outra prostituta, elas começaram a entrar em contenda para dizer, esse filho é meu, esse filho é meu. E levam para Salomão para julgar a causa delas. E Salomão, de forma muito criativa no julgamento que ele diz, ele perguntou, quem é a mãe desse menino? E cada uma dizia, não, sou eu. E Salomão, beleza, ele falou o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, vamos serrar essa criança ao meio e dar metade para cada uma delas e a gente resolve esse problema. E todos ficaram chocados com aquela situação e a verdadeira mãe disse assim, não, pode deixar com ela, pode deixar que a criança viva com essa outra pessoa, eu prefiro que essa criança viva. E Salomão ali naquele momento ele viu a mãe daquela mulher, porque ela sentiu compaixão por aquela criança, por aquele bebê. Então, olha a criatividade que Salomão teve ao resolver essa solução, na verdade, resolver esse conflito. A criatividade de Deus, a sabedoria de Deus sobre a vida dele. E nós precisamos realmente entender que a criatividade é uma das expressões de sabedoria. Precisamos realmente desenvolver essa habilidade em nossas vidas. Eu me lembro que eu era uma criança muito criativa e, querendo ou não, quando a gente vai envelhecendo um pouco, quando vai se tornando na fase adulta, a gente vai perdendo um pouco dessa criatividade. A gente vê muito isso pela falta de interesse em desenhar, em pintar. Quando a gente é criança, eu não sei você, mas eu gostava de desenhar, eu gostava de desenhar carro, casa, gostava de pintar, mas a gente vai perdendo isso. Eu lembro certa vez quando eu era criança, a gente voltou das férias de janeiro e a professora falou o seguinte para a turma, eu quero que vocês façam uma redação para mim e vocês vão dizer aquilo que vocês viveram, os melhores momentos que vocês tiveram nessas férias. E eu comecei a utilizar da minha imaginação de forma sarcástica, até irônica. E eu lembro que eu comecei a escrever naquela redação todos os programas de TV que eu tinha assistido nas férias. E eu falei, nessas férias eu assisti o programa TV Globinho, eu assisti Mais Você, eu fui listando todos os programas de televisão que eu me lembro. E tinha que dar 15 linhas. E foi interessante porque os meus amigos, quando viram aquilo, eles começaram a rir e falaram, Felipe, mostra para a professora, porque a professora disse que a gente teria que levar e ler para a turma. E eu falei, cara, eu não tenho coragem de jeito nenhum, a professora vai me matar. E aí um amigo meu mais corajoso foi, não, eu vou ler. E ele falou, professor, eu vou ler essa redação aqui. E aí ele foi lá e começou a ler, cara, a turma começou a rir, porque foi algo meio que irônico. E a professora, Felipe, que bom que você não veio aqui, porque isso foi muito ridículo. Mas essa foi uma situação engraçada, mas constrangedora para mim, mas que me despertou algo que eu vi que eu era uma criança criativa, cara. E a gente precisa realmente desenvolver essa habilidade. Então, sabedoria, ou seja, criatividade, é você realmente trazer a imaginação para resolver conflitos. E a criatividade te dá novas ideias, a criatividade te dá poemas, desenhos, te dá realmente ideias, cara, que ninguém teve. E Deus é um Deus que traz essa inspiração. Eu lembro que eu estava assistindo uma série há um tempo atrás sobre o Império Otomano e eu achei o rei lá desse império muito, muito inteligente, muito criativo. Ele fez um desafio para os seus súditos e ele colocou uma maçã em cima de um tapete. E ele fez o seguinte desafio: eu quero que vocês peguem essa maçã que está no meio do tapete, só que vocês vão ter que pegar essa maçã sem pisar no tapete. E todo mundo, foi muito engraçado, porque todo mundo ficou com aquela cara, como é que eu vou fazer? E tentando imaginar como iria fazer. E ninguém conseguiu. Passaram alguns minutos e ninguém conseguiu. E aquele rei, na verdade ele ainda não era o rei, ele tinha mais ou menos uns 12 anos, ele começou a enrolar o tapete, pegou a maçã e comeu. E ele falou o seguinte: vocês não têm criatividade para pegar uma maçã sem pisar nela, como é que vocês vão ter criatividade para elaborar um plano de guerra? E eu achei isso muito interessante, muito fantástico. E a gente precisa dessa criatividade do alto, essa criatividade que Deus nos dá, que traz realmente resoluções para que a gente possa desenvolver a nossa vida.
E um ambiente que gera criatividade é um lugar de oração. O ambiente de oração é um lugar onde desperta a tua criatividade. Então, se você quer sabedoria, se você quer criatividade, começa a ir para o teu quarto, cara. E começa a dar vazão àquilo que o Espírito Santo vai colocando no teu coração. E eu creio que criatividade vai vir, novas ideias, novas coisas que vão vir sobre os teus pensamentos. E nessa quarentena mesmo, Deus foi me trazendo ideias de coisas que eu poderia fazer. Hoje, essa quarentena mesmo, eu abri um canal no YouTube, criatividade, ideias que Deus me deu, dos temas. Nessa quarentena a gente mudou tanta coisa, porque a gente começou a dar vazão àquilo que o Espírito Santo está falando, e muita coisa mudou. Então, nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de oração que nós temos criatividade. E se você, voltando para a história de Salomão, por que Salomão era criativo? A Bíblia fala no texto que a gente acabou de ler, que Salomão compôs 3.000 provérbios. Ele compôs 1.005 cânticos. Olha a criatividade de composição desse homem. Por isso ele era um homem tão sábio, porque ele era um homem criativo. A segunda expressão da sabedoria é a excelência. E o que é excelência, cara? Excelência é fazer o melhor que você pode. Excelente é aquela pessoa que faz com pouco, faz o melhor que ele pode. Não importa o que seja, mesmo que ele esteja, vamos dizer assim, limitados. Porque a excelência causa aquele impacto. Você já viu alguém que tem excelência no trabalho? Ele conquista o favor das pessoas. Você já viu uma pessoa que é bom naquilo que ele faz? Um músico, por exemplo, que ele toca uma canção dedilhada no violão, você olha assim, cara, que coisa legal de se ver. A excelência, ela atrai as pessoas, ela atrai o favor das pessoas. E Salomão, ele era um cara extremamente excelente. Extremamente excelente. As pessoas muitas vezes confundem a excelência com o perfeccionismo. Não, por mais que elas possam ser semelhantes, elas não são iguais. Excelência agrada o coração de Deus, porque você faz aquilo com o melhor que você tem, você faz daquilo com todo o seu coração, dando o melhor para Deus. A perfeccionismo não, você começa a entrar no seu coração até mesmo um orgulho de tudo, isso aqui não está bom, isso aqui não presta, se não for desse jeito não presta. A excelência não. Você sabe que muitas vezes você pode errar, mas você está dando o melhor de si. Então, 1 Reis, capítulo 10, verso 1, diz assim: a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor e foi a Jerusalém para pô-lo à prova, com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não soubesse responder. Olha o que a Bíblia diz, vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, que era servido em sua mesa, o alojamento dos seus oficiais, e os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no caminho na qual subia até o templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Porque a excelência te impressiona, a excelência impressiona as pessoas. Ela ficou impressionada com o templo de Salomão que ele havia construído, porque foi tudo muito excelente, como as coisas eram colocadas na mesa, os copeiros, tudo aquilo como ele servia, tudo de forma excelente. Isso é uma expressão de sabedoria. A Bíblia diz que ela, vendo a sabedoria de Salomão, como ele havia construído o palácio, como ele havia colocado as pessoas para o servir, ela ficou impressionada. Então a excelência, ela glorifica ao Senhor. Tudo que você faz com excelência glorifica ao Senhor. Não existe secular, não existe sagrado. Tudo que você faz para o Senhor, faça de todo o coração. Se você está fazendo uma coisa talvez simples para você, mas faça de forma excelente. Eu lembro uma certa vez que eu estava lavando a louça, que minha mãe me pediu para eu lavar a louça, e eu estava com muita pressa, porque eu ia sair logo em seguida, e eu lavei todas as panelas, os pratos, tudo, e eu ia deixar na pia somente os garfos, porque não ocupa muito esse espaço, os garfos e os talheres. Eu, não, isso aqui já está praticamente lavada a louça, e aí veio na minha cabeça, cara, faça com excelência. Aí eu fui lá, lavei todos os talheres. Por quê? Porque se eu deixasse aqueles talheres embora, parecesse que estava
quase tudo perfeito, não estava de forma excelente. Então na sua vida, quando você for fazer um trabalho, quando você for fazer qualquer coisa, faça de forma excelente, porque essa é uma das expressões de sabedoria. Salomão expressava sua sabedoria através da excelência. E em Provérbios 22, 29 diz assim: o excelente em seu trabalho será posto entre reis. A excelência te coloca no lugar de influência, te coloca no lugar onde tem pessoas importantes. As pessoas, quando vão contratar alguém, elas querem contratar a melhor pessoa para aquilo, a pessoa que faça com excelência tudo que a empresa precisa. E nós, como filhos de Deus, e nós como cristãos, representantes de Cristo aqui na terra, Cristo era um excelente em tudo que fazia. Nós precisamos aprimorar, em primeiro lugar, a excelência. Fazer tudo com muita qualidade, tudo de forma que as pessoas olhem, nossa, que trabalho bem feito. Sabe quando as pessoas ficam impressionadas e dizem, uau, que coisa impressionante, que tudo aquilo que a gente fizer venham trazer uma resposta das pessoas como, uau, caramba, olha isso que ele fez, olha como ele conseguiu. Que venhamos ser como Salomão. Uma das coisas que eu vejo a diferença muito grande em excelência entre dois serviços é na viagem de avião que você faz e na viagem de ônibus. Por exemplo, eu não sei se você já viajou nesses dois tipos de situação, ônibus ou avião, mas no ônibus você só senta, pega a sua senha, senta, coloca a bagagem onde você quer e você vai de uma cidade a outra. No avião não, é um serviço de forma tão excelente que existe uma pessoa que está ali para te servir, que é a aeromoça e o comissário de bordo. Ele tem um tratamento especial com você, te trata, Senhor, você deseja uma água? Senhor, você aceita um bombom? Você aceita algo? Você precisa de alguma coisa? E tudo funciona muito bem no avião, o comandante te dá as boas-vindas. Já no ônibus não tem isso. E é muito infinitamente superior um trabalho, uma viagem que você faz a trabalho, uma viagem que você faz para aproveitar mesmo num lugar onde você vai de avião, do que você vai no ônibus, porque no ônibus não tem esse tratamento especial. Por mais que existem empresas sérias, mas a excelência de um trabalho, de uma viagem de avião é infinitamente superior. E o terceiro ponto que expressa sabedoria é a integridade. Olha a situação. A excelência, ela faz te colocar em lugares entre os reis, entre as pessoas importantes. Mas o que vai te manter nesse lugar de influência será a tua integridade, é o teu caráter, é aquilo que você faz quando ninguém está te olhando. O que é integridade? É o ser inteiro. A Bíblia fala dessas características em duas pessoas. Em Noé, a Bíblia fala que ele era íntegro e justo, e fala também de Jó, que ele era íntegro e justo e se apartava de fazer o mal. Então essas duas pessoas eram íntegras, ou seja, inteiras. E Salomão, ele foi a pessoa mais importante da face da terra. E ele era uma pessoa íntegra por boa parte da sua vida. Mas a Bíblia fala que Salomão ele se envolveu com mulheres que levaram ele a adorar outros deuses. E por conta disso, ele perdeu um pouco da sua influência que ele deveria ter. E que nós não venhamos, nesse ponto, ser como Salomão, mas que venhamos ser íntegros no Senhor até o fim, por todo o nosso tempo aqui na terra. Então eu falei sobre essas três expressões de sabedoria. Vou só repetir para reforçar aquilo que eu estou falando. A expressão de sabedoria, criatividade, excelência e a integridade. Se eu fosse dar uma sigla, seria CRI. É bem essa sigla, CRI, criatividade, integridade e excelência. E por fim, como alcançamos sabedoria? Como Salomão alcançou sabedoria? A primeira coisa que a gente precisa entender para alcançar sabedoria, além do temor ao Senhor que eu havia falado antes, a gente alcança sabedoria ouvindo pessoas sábias. Em Provérbios 1:8 diz assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Em todo o livro de Provérbios você vai ler a seguinte frase: ouça, meu filho,
ouça meu filho, ouça o que seu pai diz, ouça o que sua mãe diz, ouça, ouça, ouça. Então, sabedoria é a habilidade de ouvir a Deus. Você quer ser sábio? Ouça as pessoas, ouça os mais velhos, ouça o seu pai, ouça os seus líderes, ouça os seus pastores, que você vai alcançar a sabedoria através daquilo que você ouve. A segunda ponto para nós alcançarmos sabedoria e termos um coração sábio é pedindo. Foi como Salomão alcançou sabedoria. 1 Reis capítulo 3, verso 9 ao verso 12, diz assim: Deus chega para ele e aparece em sonho para Salomão, e Salomão pede: dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar esse teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Nesse texto, Deus chega para Salomão em sonho e ele diz: me pede o que você quiser que eu te darei. Salomão poderia ter pedido riqueza, Salomão poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, Salomão poderia ter pedido fama, Salomão poderia ter pedido tantas coisas, mas ele decidiu pedir uma coisa: sabedoria. E esse pedido de Salomão agradou tanto o coração de Deus, que ele falou o seguinte: você não pediu nem morte dos seus inimigos, nem fama, nem riqueza, mas eu te darei tudo isso. E ninguém na face da terra foi tão sábio como Salomão, porque Deus, ele derramou da sua graça, derramou da sua sabedoria sobre esse homem e encheu ele com espírito de sabedoria. E você talvez olhe assim: cara, mas eu não me acho uma pessoa sábia, eu não me acho uma pessoa inteligente. Então peça ao Senhor. Peça ao Senhor em oração. Olha o que Tiago 1,5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Você talvez precise de sabedoria para os seus negócios, talvez você precise de sabedoria para os seus estudos, você precisa de sabedoria para lidar com seus pais, você precisa de sabedoria para lidar com situações que você não vê uma saída, mas o Espírito Santo manda te dizer que você precisa pedir. O Deus de toda sabedoria, ele pode te dar, mas para isso nós precisamos pedir, assim como Salomão. E quando nós pedimos sabedoria ao Senhor, e ele nos recompensa não somente com sabedoria, mas eu creio que ele derrama um favor sobre nós em todas as áreas da nossa vida. Pode ser que ele traga riqueza, pode ser que ele traga muito mais do que sabedoria, assim como ele trouxe sobre a vida de Salomão. Salomão foi sábio, rico, Salomão foi famoso aqui na terra, Salomão fez a diferença, teve um tempo de paz sobre o reino dele, por conta que ele pediu uma única coisa: sabedoria. E que nós venhamos ser sábios nessa noite e clamar a Deus: Deus, me leva a alcançar um coração sábio, um coração sábio que consiga distinguir entre o bem e o mal, um coração sábio que eu consiga distinguir aquilo que eu devo fazer na minha vida. E eu creio que o Espírito Santo vai te encher de sabedoria. Eu creio que nessa noite vai haver um despertar sobre a minha e a sua vida, e nós teremos criatividade, nós veremos a excelência do Senhor através do nosso trabalho, através daquilo que a gente serve as pessoas. Nós veremos realmente, vamos andar em integridade, e o principal de tudo, como a gente mencionou anteriormente, que a gente vai ter o temor do Senhor. Então, nessa noite, eu gostaria de encerrar com isso, sabe? Que você possa, a partir dessa noite, clamar por sabedoria, que você, a partir de hoje, não faça as coisas de qualquer forma, mas você viva e ande em excelência. Que você possa, a partir de hoje, ter momentos onde você vai clamar ao Senhor no seu secreto, dizer: Deus, traz soluções criativas, dá-me da sua criatividade, e que você ande no temor do Senhor. Essa é a minha oração, essa é a minha oração. Eu declaro sobre a tua vida que nesse ano de 2020, por mais que as circunstâncias sejam adversas por conta do coronavírus, da quarentena, da pandemia, mas você vai sair daqui dessa situação de quarentena, de coronavírus, mais sábio. Quem sabe Deus te colocou nesse lugar onde nós estamos reclusos, para que venhamos realmente
ter e alcançar um coração sábio. Tantas ideias que Deus vai te dar, tantas soluções, talvez negócios que você está pensando em fazer. Eu declaro a sabedoria do Senhor sobre a sua vida, sobre empreender, sobre empreendimentos, ministério, talvez o seu chamado, você está com dúvida. Eu declaro a sabedoria do Senhor para decisões que você vai tomar, na sua vida sentimental, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional. Eu declaro a sabedoria do Senhor sobre você. Esse ano vai ser um ano incrível ainda na sua vida. Amém? Gostaria de orar. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por essa noite, por essa live, por cada pessoa aqui, que o nosso coração alcance sabedoria como alcançou Salomão, que nós venhamos acertar onde Salomão acertou, acertar também onde Salomão errou, que nós venhamos ser sábios, íntegros, em nome de Jesus. Abençoa cada jovem, cada pessoa que me assiste, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então, eu quero te dar só alguns avisos para a gente encerrar essa live. Amanhã, no domingo, nós teremos live às 7 horas da noite com o nosso culto de celebração lá no Instagram da nossa igreja. Terça-feira, estudo de escatologia com a pastora Simone, às 8 horas da noite. Quinta-feira, às 8 horas da noite, temos também uma live com convidados. Semana passada, nessa semana que se passou agora, tivemos a ilustre presença do apóstolo Cláudio Luna, e nessa quinta-feira teremos outros convidados. Então fique atento às nossas redes sociais. E no próximo sábado, às 7h30 da noite, nós temos a nossa live, o nosso culto de jovens, da Rede Jovem. Tamo junto. Então, se você gostou dessa live, compartilha com as pessoas. Esse vídeo ficará gravado aqui no YouTube. E que Deus te abençoe, que você viva a melhor semana da sua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém.